sem telhado vermelho ou arcos dourados. Por que restaurantes fast food são todos iguais? A arquitetura com personalidade marcaram o passado de grandes redes como McDonald's, Pizza Hut, mas com mudanças da sociedade elas também mudaram. A maioria dos restaurantes fast food é construído para maximizar a eficiência, não chamar a atenção dos motoristas. Durante décadas, restaurantes de fast food alegres, divertidos e formatos estranhos se espalharam ao longo das rodovias dos Estados Unidos. Você passaria pelo Howard Johnson com seu telhado laranja e depois passaria pelas cabanas de telhados vermelhos de Pizza Hut, mas alguns quilômetros de lá estava White Castle, à beira da estrada com suas torres. O teto de Arbai tinha a forma de uma carroça do Disney e parecia um boomerang. E ainda, o McDonald's com seus arcos dourados de neon sobre seus restaurantes. Esses designs peculiares foram uma forma inicial de publicidade das marcas, truque destinado a chamar a atenção dos motoristas e fazê-los parar. À medida que as cadeias de fast food se espalhavam pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, novas marcas de restaurante de beira de estrada precisavam se destacar. A televisão era uma nova mídia e ainda não chegava a todos os lares. Os jornais ainda estavam em ascensão e as mídias sociais eram inimagináveis. Assim, as cadeias de restaurante recorreram à arquitetura como uma ferramenta fundamental para promover sua marca e ajudar a criar sua identidade corporativa. Mas a arquitetura do fast food de hoje perdeu seu charme peculiar e suas características distintas. Mudança na indústria de restaurante, na publicidade e na tecnologia tornaram o exterior de fast food íspito e sem graça, dizem os críticos. Adeus cores brilhantes e formas incomuns. Hoje o design é mínimo e elegantes. A maioria dos restaurantes fast food é construído para maximizar a eficiência, não chamar a atenção dos motoristas. Muitos têm as formas de caixas decorativas com painéis falsos de madeiras exterior de imitação e de pedras ou tijolos e telhados planos. Um crítico chamou essa tendência de restaurantes 5 estrelas falsas, com a intenção de fazer os clientes esquecerem que estão comendo batatas fritas e hambúrgueres gordurosos. As redes agora exibem aparência quase idêntica. Chame isso de gentrificação do design de fast food. São caixinhas sem alma, disse Greg Groben, arquiteto de projetos, hotéis, boutique, restaurantes e lojas. Eles são como casas do banco imobiliário. A arquitetura bourgeois. Os restaurantes fast food se desenvolvem e se expandiram em meados do século XX com a explosão da cultura automobilística e o desenvolvimento das rodovias interestaduais. As grandes empresas passaram a dominar os restaurantes de rodovias por meio de uma estratégia conhecida como Place Production Packaging, a coordenação de projeto de construção, decoração, cardápio, serviço e preços de acordo com John Jekyll, autor de Fast Food, os restaurantes de beira de estrada na era do automóvel. Os prédios da cadeia de fast food foram projetados para chamar a atenção de clientes em potencial que passavam em alta velocidade e fazer diminuir a velocidade. Os edifícios tinham que ser visualmente fortes e arrojados, disse Alan Reis, crítico de arquitetura e historiador. Isso incluía letreiros de neon e o formato do prédio. O exemplo claro, o design do McDonald's com seus 2 arcos
dourados sobre o telhado da lanchonete e um estilo conhecido como Google. Introduzido na Califórnia em 1953, o design do McDonald's foi influenciado por cafés ultramodernos e barracas de beira de estrada do sul da Califórnia, então o coração das cadeias de fast foods em desenvolvimento. Os dois arcos brilhantes que se erguiam pelo prédio do McDonald's eram altos o suficiente para atrair motoristas em meio à confusão de outros prédios à beira de estradas com seus acabamentos de neon brilhantes dia e noite. O design do McDonald's desencadeou uma onda de arquitetura semelhante ao estilo Gourget em cadeia de fast foods em todo o país. Os projetos eram elementos proeminentes da estrutura americana, imprimindo a imagem do arquiteto de drive-in e fast food em consciência popular, e escreveu Reis um artigo de jornal, Poluição Visual. Mas houve uma reação a essa estética à medida que o movimento ambiental se desenvolveu na década de 1960, a oposição ao estilo Gourget cresceu. Os críticos chamam isso de poluição visual. Os críticos odiavam essa arquitetura popular e comercial da Califórnia, disse Reis. O estilo Gourget saiu de moda na década de 1970, pois o estilo fast food favoreciam cores escuras, tijolos e telhados de mansarda. O novo protótipo do McDonald's tornou-se um telhado de mansarda e design de tijolos com textura de telha. Seus arcos passaram de destaque do topo do prédio para a placa de sinalização e se tornaram o logotipo corporativo do McDonald's. McDonald's e Jack in the Box desfraldaram seus banners neon, disse o New York Times em 1978. Eles foram suavizados com a mudança de sabor dos anos 60 e 70. E com o crescimento das companhias publicitárias de comunicação de massa, as marcas não dependiam mais de características arquitetônicas para se destacar. Elas poderiam simplesmente inundar a televisão. Fast food vai para o luxo. Nas décadas de 1980 e 1990, as empresas começaram a introduzir áreas de recreação infantil e salões de festas para atrair famílias. Acréscimos a estruturas marrons existentes, disse Reis. O aumento de pedidos para viagens e preocupações com custo digital alterou o design moderno de fast food. Com menos pessoas se sentando para refeições completas em restaurantes fast food, as empresas não precisavam de refeitórios elaborados. Então, hoje eles estão expandindo as pistas de drive-thru, aumentando o número de guichês e coletas e adicionando quiosques digitais nas lojas. Temos muitos restaurantes com telhados vermelhos que claramente precisam desaparecer, disse um executivo da Pizza Hut em 2018 sobre seu design clássico. O novo protótipo da empresa ajuda a reduzir o tempo de espera em local de drive-thru. Os novos projetos de fast food em formato de caixa, com seus telhados planos, são mais eficientes para aquecer e resfriar do que as estruturas mais antigas, disse John Gordon, consultor de restaurante. As cozinhas foram reconfiguradas para agilizar o processo dos alimentos. Eles também são mais baratos para consumir, manter e contratar, já que são lojas menores. Mas no esforço de modernização, alguns dizem que o design de fast food se tornou homogêneo e perdeu seu propósito criativo. Não sei se seria possível identificar qual é se tivesse um nome diferente da frente, disse Addison Dare Mastro, um escritor urbanista que documenta a história das paisagens comerciais. Não há nada para envolver a imaginação.